Vamos falar agora sobre água em maciço rochoso. Qual que é a diferença, Klinger? Vamos lá. Tesag, lá em 62, falou o seguinte: a influência danosa da água em talude rochoso vai ser função de quê? Aumento de pressão, a gente já viu isso para solo, só que esse aumento em materiais de preenchimento de descontinuidade e ou alteração química desses materiais, tá? Por quê? Porque isso vai levar à redução, adivinha de quem? Redução da resistência ao cisalhamento, no caso ali do maciço. A gente não vai mais interpretar maciço como rocha. Entenda toda vez que eu falar em maciço, sendo o conjunto de rochas mais as descontinuidades. E assim, tendo, portanto, esse aumento de pressão hidrostática, essa pressão da água, redução de tensão efetiva, redução da resistência ao cisalhamento, isso pode acontecer onde? Ao longo de uma potencial superfície de ruptura, tá? O que vai influenciar totalmente na estabilidade daquele maciço. E aí nós podemos ter um material intacto, que vai ter lá a sua resistência reduzida, não simplesmente ao cisalhamento, mas também à compressão. A poropressão vai influenciar também nessa resistência à compressão. E nós vamos precisar, fazendo um estudo de fluxo, fazendo um estudo da influência da água no maciço rochoso, nós vamos precisar de propriedades hidráulicas. Não é só para solo que permeabilidade vai ser importante, só porque lá é um material mais granular. Não, aqui a gente também vai ter camadas granulares e vai ter aí as fraturas, né? As descontinuidades. Então, essas propriedades aí vão ser devidas a quem? A contribuição tanto da rocha intacta, principalmente quanto mais granular ela for, quanto mais porosa ela for, quanto das descontinuidades, que a gente está representando aqui como família de fraturas. Então, nós vamos atribuir aqui um novo conceito de permeabilidade. Enquanto a gente fala lá em permeabilidade primária ou permeabilidade essencialmente granular, atrelada aos poros de solo e ou da rocha, a permeabilidade devida às descontinuidades, devidas a essas fraturas, a gente vai chamar aqui de permeabilidade secundária. Joia? Então, é um conjunto. Se você tiver rocha mais sedimentar, por exemplo, rocha mais alterada, a permeabilidade primária, que é a granular, vai ter sim a sua contribuição. Não é simplesmente a permeabilidade de fraturas. E aí, em meio poroso, a gente também vai basear os nossos estudos na lei de Darcy, e como a gente viu lá para solo, né, ela consiste em fazer a água passar através de uma coluna porosa. Ó, uma coluna porosa de seção A, seção qualquer, e comprimento L, né? Então tá aqui, ó, a água vai infiltrar, vai percolar por essa camada aqui de solo ou rocha, né? Uma rocha granular, vai sair do outro lado. Essa diferença de altura do nível da água aqui para cá é a perda de carga, que acontece onde? Ao longo dessa camada, né? Desse material. E aí a gente vai basear os nossos estudos na lei de Darcy, vendo que a vazão que percola por essa camada, ela é função do coeficiente de permeabilidade de um gradiente hidráulico, que nada mais é do que a perda de carga sobre o comprimento dessa amostra, e da área da seção transversal. O que acontece no meio fraturado? Então, aqui a gente está falando em meio poroso, semelhante a solo. Quando o meio é fraturado, essa lei de Darcy, ela não é válida por conta de quê? Por conta de a percolação agora mudou o ambiente, né? Ela está agora por conta de quem? Das descontinuidades. E o escoamento é determinado pela permeabilidade da matriz rochosa e pela condutividade hidráulica de quem? Das descontinuidades. Quanto menor for a porosidade dessa rocha, o que acontece é, esse escoamento, né, ele é praticamente nulo pela porosidade, pelos poros da rocha. E vai ser as descontinuidades, né, vão ser as descontinuidades que vão basicamente controlar esse escoamento. Isso vai influenciar em que, na hora de você fazer lá uma drenagem no seu maciço,
A gente precisa monitorar essas descontinuidades, precisa saber de onde está aflorando água, onde essa água vai jorrar, né? Ou não, sob pressão, então, ou não. Então, como eu comentei, é importante que você monitore isso lá no campo, você consiga identificar essas descontinuidades, onde que a água vai fluir. Esse exemplo aqui, ó, é um exemplo onde a gente tem a porosidade tanto granular, né, entre os grãos, quanto aqui ao longo de uma descontinuidade. Ó, deixa eu até limpar o desenho para você ver. Olha lá. E o que que a gente está chamando de descontinuidade aqui? Diaclases, juntas, fraturas, falhas, né? O que vai tornar aquele meio, aquele maciço, um maciço descontínuo. É a descontinuidade da rocha, que vai separar, então, porção de rocha intacta e porção das descontinuidades. Conhecer tanto as propriedades da rocha intacta quanto dessas descontinuidades vai ser primordial para a gente poder estudar esse fluxo. Por quê? É fácil determinar isso em laboratório? Não é, não. Não é fácil, não. Às vezes, um ensaio de campo vai ser muito mais representativo, muito mais preciso. E o que que vai influenciar nesse escoamento pelas descontinuidades? A orientação dessas descontinuidades, para onde que a descontinuidade está mergulhando ou não, isso é assunto lá do nosso curso de mecânica das rochas. Qual que é a abertura, tá? Qual que é a largura dessa descontinuidade? Abertura e largura aqui têm significados semelhantes, mas o conceito é diferente, se tem material de preenchimento ou não. Qual que é o espaçamento entre essas descontinuidades? A rugosidade. Essa rugosidade também vai influenciar em quê? Na perda de carga. E a gente vai encontrar aí nossas camadas, né, nossos maciços, em diferentes condições em relação à porosidade. Isso pode ser dentro de um maciço, de um talude, de uma mina, pode ser na fundação de uma barragem. Então vamos ver lá rapidamente cada um deles. Esse primeiro é uma representação, né, de um meio mais poroso, um meio mais homogêneo. Posso ter camada de rocha assim? Pode. Mas a gente tem um segundo aqui, que é um meio poroso, agora fraturado. Então, a percolação não vai ser definida simplesmente em termos de porosidade granular. Agora tem fratura. A gente tem um terceiro caso aqui, que é um meio poroso que tem barreiras impermeáveis. Então, observa que ele não é isotrópico. Ó, a água pode percolar por aqui, mas ela não consegue passar para cá, porque nessa descontinuidade aqui tem um material muito impermeável. Ó, aqui, ó, ela consegue percolar, porque tinha um caminho aqui, né, permeável. E nós temos aí os meios porosos com pequenos canais, né, por onde essas descontinuidades vão ter um preenchimento ou não. O que é preto aqui representa esse preenchimento, um preenchimento impermeável. Mas a gente pode ter porções da descontinuidade que a água flui, né, a água percola, porque não tem nenhum preenchimento ali. E temos também os chamados meios cársticos. Isso aqui é um problemão só. Por quê? Porque a água vai lavando aquele material solúvel, e vem aí aumentar a permeabilidade, aumentar a vazão, aumentar a percolação e pode causar desabamentos. Então, é um problema só. Na prática, você vai encontrar, como a gente falou, esses diferentes materiais, essa diferente porosidade em vários casos, né? Taludes, aqui, ó, fundação de barragem. E qual que é a importância da gente determinar essa permeabilidade? Porque a permeabilidade aqui no material granular, ela é completamente diferente daqui, onde essa permeabilidade é de fraturas, daqui e assim por diante. Agora, quais são os ensaios de campo que vão nos permitir caracterizar essa influência da água, né, essa percolação de água? Nós temos dois mais utilizados. O ensaio de perda d'água sob pressão, que é o chamado ensaio Lugion, onde a gente consegue determinar uma permeabilidade média de um trecho ensaiado. Determinar o volume que percola, determinar a permeabilidade, se aquela água que vai ser inserida sob pressão vai aumentar ou não o espaçamento, né, a abertura das descontinuidades, isso é excepcional e muito importante, principalmente em fundações de barragens. Então, a gente aplica pressões
em diferentes estágios e vamos verificar qual que é o comportamento desse material. A gente pode ter a aplicação da pressão que vai produzir uma abertura de uma fratura, pode não ter alteração nenhuma e pode produzir um fechamento. O que o ensaio faz, basicamente, é nos permitir isso aqui, ó, verificar se está tendo mudança no volume de fluxo, né? E isso vai nos ajudar a avaliar qual que é o efeito do enchimento de um reservatório. Vamos pegar aqui, ó. Se eu pego uma barragem dessas aqui, deixa eu limpar o desenho. À medida que a gente vai enchendo esse reservatório, concorda que está aumentando a pressão sobre essa fundação? O que que vai acontecer aqui nessa fundação? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar essa aqui de baixo, ó. À medida que eu vou aumentando, tá cheio de descontinuidade aqui, ó. Essa pressão do reservatório vai ajudar a aumentar o espaçamento, aumentar a abertura, né, dessas descontinuidades, vai ajudar a fechar ou não vai causar alteração nenhuma. Ok? E um outro ensaio é o chamado ensaio de bombeamento ou teste de bombeamento, onde ele vai nos permitir estimar a capacidade de produção de um poço, isso é muito utilizado inclusive para outorga, né? Saber qual que é a capacidade de produção de um poço de extração de água, definir uma área de influência, vou precisar fazer um rebaixamento para alguma obra, então qual que é a área de influência, o raio de influência ali na minha execução. E também obtenção de parâmetros de aquíferos, então a nossa permeabilidade. Consiste basicamente em você extrair água de um poço, o chamado poço de bombeamento, com uma vazão conhecida. E aí, essa duração do teste, ela pode variar em função da sua finalidade. A gente vai ter padronização de ensaio para isso, e você pode fazer isso desde horas até dias, né? Dependendo aí da finalidade, tá? É um ensaio que é utilizado também para outorga. Você estudou 5 anos e ainda passa por isso aqui, ó. Fez disciplinas como Geologia de Engenharia, Mecânica dos Solos nos cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Minas, Geologia, mas se formou ou está formando agora com aquela sensação de não estar preparado para atuar na geotecnia. Pois é, eu também passei por isso, e quando o assunto é estabilidade de taludes, aí, meu amigo, que as faculdades acabam abordando pouco ou quase nada. E é justamente o conhecimento de estabilidade de taludes que tem sido exigido por muitas empresas de geotecnia que contratam esses engenheiros e geólogos. Sem falar no tanto de prestações de serviços que tem recebido cada vez mais demanda nessa área. E foi por isso que nós criamos a pós-graduação em geotecnia com ênfase em estabilidade de taludes. Na data que está aparecendo aqui na tela, eu vou fazer uma aula de lançamento da próxima turma dessa pós, com todas as informações que você precisa saber para se tornar um especialista em geotecnia com ênfase em estabilidade de taludes, entrando para essa próxima turma do curso. Para participar, é só entrar aqui nesse link que está aparecendo na descrição do vídeo e fazer o seu cadastro. Estou te esperando.